A habilidade de leitura gráfica é extremamente importante para você que está estudando para o Enem. Lembrando que ler um gráfico não é só analisar o eixo X e o eixo Y e fazer uma correlação. Isso aí é só uma parte da teoria de leitura gráfica. Mas além disso, você precisa ler as entrelinhas, entender o que não está explícito no gráfico e conseguir extrair informações daquilo. Esse é o ponto que muitos alunos não conseguem aprofundar. E aqui nesse vídeo a gente vai explorar de verdade a partir de exemplos que são muito comuns na prova de física do Enem, para te ajudar a interpretar qualquer gráfico que você venha encontrar na prova de física do Enem. Vamos nessa? Olha só, eu costumo organizar na cabeça dos alunos duas habilidades que eles precisam desenvolver quando a gente está estudando sobre gráficos. A primeira habilidade é a interpretação explícita. Perceba que a interpretação explícita vai do ler o eixo X e o eixo Y e conseguir correlacionar. Você vai perceber que é muito simples fazer a leitura de informações explícitas. Por exemplo, nesse meu primeiro gráfico, eu tenho aqui um gráfico de velocidade por tempo. Um gráfico que comumente você vai encontrar nas questões de cinemática. Vamos fazer uma análise explícita desse gráfico? Olha só, eu tenho no meu eixo X tempo. E à medida que o tempo está passando, eu percebo um aumento dos valores do meu eixo Y. Ou seja, à medida que o tempo está passando, a velocidade desse móvel aumenta. Daniel, isso aqui foi uma interpretação explícita? Sim. Você basicamente analisou o eixo X e o eixo Y, correlacionou e conseguiu tirar uma conclusão disso. Isso aí basicamente é uma leitura explícita. E eu poderia fazer isso em todos esses gráficos, mas ia ficar muito repetitivo e até simples de a gente falar. Por exemplo, no segundo gráfico, à medida que o tempo está passando, a posição do espaço vai aumentando, ou seja, o indivíduo está se afastando de um referencial, certo? Ou no segundo, ou no terceiro caso aqui, ó, à medida que o tempo está passando, a aceleração desse imóvel aumenta. Cara, isso aí é uma interpretação explícita. Você conseguiu correlacionar eixo X, eixo Y e fez uma relação. Pronto, simples e fácil. Muitos alunos param aí, na interpretação explícita. Só que agora a gente vai aprofundar de verdade e desenvolver a segunda habilidade que muita gente não treina, que é a habilidade de interpretação implícita, certo? São as informações que não estão na tua cara. E nessa informação implícita, a gente vai desenvolver o treino aqui de duas coisas: a tangente de um gráfico e a área abaixo dessa reta. Lembrando que esse estudo de tangente e área eu aprendi pela primeira vez no ensino superior, quando a gente estava estudando ali derivada e integral. Mas claro que eu não vou trazer essa nomenclatura para você de derivada e integral. Eu vou te ajudar aqui a interpretar o que tem na tangente e o que tem na área para a gente extrair e obter informações numa questão. Vamos nessa? Vamos lá. Eu quero que você sempre preste atenção nas informações do eixo X e do eixo Y, certo? Depois disso, eu quero que você faça uma divisão dessas informações e depois um produto, uma multiplicação. Por exemplo, vamos lá. No primeiro caso, eu tenho aqui velocidade e tempo. Quando você divide velocidade por tempo, o que é que você encontra? Espera aí, vamos pensar. Na física, velocidade por tempo. Ah, Daniel, aceleração. Pronto. Quando você divide essas duas informações, você acabou de encontrar o que está implícito dentro da tangente. Então, a leitura da tangente, ou para o ensino superior, a leitura das derivadas de uma reta, né? Você encontra justamente a partir da razão entre essas grandezas. Então, se eu faço a divisão da grandeza 1 pela grandeza 2, essa grandeza vai ser informada pela tangente desse gráfico. Então, peraí, se o gráfico é velocidade por tempo, se eu faço a razão de velocidade por tempo, eu encontro a aceleração média. Então, perceba que a inclinação dessa reta ó, vai me dar a aceleração. Perceba que nesse meu primeiro gráfico aqui, a aceleração sendo constante, eu tenho um movimento na qual o valor da aceleração não muda. Ou seja, eu estou realizando um movimento uniformemente acelerado. Concorda comigo? Na qual o valor da tangente não muda e implicitamente a aceleração desse móvel não muda. Vamos para o gráfico 2. Ó. No gráfico 2, velocidade por tempo, eu não vou fazer mais uma razão, eu vou fazer um produto. Quando eu multiplico velocidade e tempo, perceba que o valor, né, de velocidade por tempo, lembra aí, é uma fórmula que mostra distância percorrida. Ah, Daniel, então quer dizer que quando eu multiplico velocidade e tempo, eu estou, de certa forma, encontrando a expressão do sorvete, né? Ó, distância percorrida é igual a velocidade vezes tempo. Então, ó, a área sobre essa reta é numericamente igual à distância percorrida. Isso aqui, de outra maneira, lá do ensino superior, a gente chama de integral. É a informação que está dentro
ali dessa área. A gente, inclusive, para calcular uma área como essa, a gente faz infinitos retângulozinhos, né? A gente multiplica infinitas áreas de um retângulozinho para encontrar aquela informação. Então, nesse meu primeiro exemplo, você já deve ter entendido que quando você multiplica a informação de x e y, você encontra uma grandeza que vai ser numericamente igual àquela área. Quando você divide essas informações, você encontra uma grandeza, né, que vai ser denunciada, é numericamente igual à tangente daquela reta. Fim de papo. A partir de agora, a gente vai só revisar, certo? Vamos lá. Quando eu tenho, olha só, um gráfico de distância por tempo, posição por tempo, na hora que eu divido essas duas grandezas, distância e tempo, eu encontro velocidade média. Lembra que a velocidade média, né, aquela expressão, né, distância percorrida pelo tempo? Pronto. Então, se eu dividir aqui, ó, distância e tempo, eu encontrei na tangente desse gráfico o quê? A minha velocidade média. Pronto. Então, quer dizer que num gráfico, posição por tempo, a tangente é numericamente igual à velocidade? Exatamente. Vamos lá. Agora a gente vai extrair o produto, né, de posição e tempo. Daniel, eu não consigo lembrar de nenhuma expressão da física em que posição e tempo me dá alguma coisa. Pois é, existem alguns gráficos que a área ou a tangente não te dá nada. Esse aqui é um tipo. Ó. O produto, a área sobre essa reta não me dá nenhuma informação. Perceba que no gráfico, a aceleração por tempo, eu não consigo extrair nada, nem da tangente, nem da área, certo? Agora vamos olhar para o último gráfico, que seria o gráfico que a gente encontra geralmente nas questões de trabalho, né? Força e distância. Na hora que eu divido força por distância, eu não encontro nada. Porém, na hora que eu multiplico força vezes distância, eu encontro aqui o trabalho, né? Lembra que o trabalho é o produto da força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo? Então, se eu tenho força e distância se multiplicando, a área desse meu gráfico aqui, ó, é numericamente igual ao meu trabalho. Então, lembra, como é que eu calculo esse gráfico? É base vezes altura dividido por 2. É a área de um triângulo, né? Então, a área que a gente vai extrair desse triângulo é numericamente igual a esse trabalho, beleza? Então, de novo, ó, só para revisar. Se eu divido as grandezas que estão nos meus eixos, eu encontro ali, a partir da tangente, essa grandeza, certo? Se eu faço a multiplicação das grandezas de x e y, eu encontro a partir da área, é numericamente igual à área, né? Essa minha grandeza. Então, esses exemplos aqui são os que mais aparecem na prova do Enem. Então, por esse motivo, se você estava ali com dúvida, Daniel, nunca consegui relacionar, associar que no gráfico velocidade por tempo a tangente era a aceleração. Ou num gráfico força por distância, a área era o trabalho. Essa é a justificativa. A gente usa ferramentas do ensino superior, né, integral e derivada, só que para falar palpável no ensino médio, a gente fala isso. É só você dividir ou multiplicar as grandezas do eixo x e y e encontrar a partir da tangente ou da área essa outra informação. Cara, isso aqui é leitura aprofundada de gráfico, tá? A gente fez aqui uma leitura das informações implícitas que não estão na tua cara. Os alunos já param naquela primeira informação, na leitura do eixo X ou do eixo Y. Aqui não, a gente vai aprofundar e analisar o que é que a tangente, o que é que essa área consegue me extrair. Isso aí é leitura justamente aprofundada de gráficos. Lembrando que a plataforma da mentoria está com 15 dias gratuitos para você. É só acessar aqui o link que está na descrição desse vídeo. Valeu!